Olá, as 70 semanas de Daniel, parte 4. Estamos estudando as profecias. Estamos no livro de Daniel. Já vimos a profecia da estátua, representa os reinos desse mundo. A estátua do capítulo 2 do sonho de Nabucodonosor. Vimos a visão de Daniel do capítulo 7, dos 4 animais e o ancião de dias que vem e julga esses animais que são os reinos desse mundo, da pedra que é cortada, bate nos pés da estátua, derruba, e os 4 animais também, paralelo à estátua, né? Os reinos paralelos. Depois vimos a visão do carneiro e do bode, do capítulo 8, que representa o reino da Média Pérsia, sendo destruído pelo reino da Grécia através de Alexandre. E chegamos na profecia das 70 semanas que Daniel está orando, capítulo 9. Fiz 3 vídeos sobre a oração de Daniel, que é um modelo de oração para nós nesses dias. Homem que se humilha, que pede perdão pelos seus pecados, pelos pecados da nação. E aí, depois, quando ele está terminando a oração, o anjo Gabriel vem e lhe dá a revelação das 70 semanas, que é o plano de Deus sobre o povo de Deus, desde aquela época da oração de Daniel até o dia da volta de Cristo. Nós vimos o que significa esse povo, né? Mas vou ler de novo a profecia. Já passei aí lentamente o vídeo com o modelo, né? Com o diagrama das 70 semanas. Então, nós vimos no versículo 24, que diz que 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Vimos que o povo de Daniel é Israel, mas também é o Israel de Deus, sobre a tua santa cidade, que é Jerusalém, mas que também é a igreja, para cessar a transgressão. Para que é as 70 semanas? São 7 pontos: cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão e selar a profecia e para ungir o Santíssimo. 7 pontos. E aí, isso só é possível se cumprir na volta de Cristo. Aí no versículo 25 diz: sabe e entende. Precisa saber, precisa entender, precisa meditar, precisa buscar para compreender a profecia. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe haverá 7 semanas e 62 semanas. Então, ele divide as semanas em 7 mais 62. E essa ordem da saída, o decreto, são 3 decretos que eu citei: o decreto Ciro, Dario de Artaxerxes. Qual deles exatamente começa a contar as semanas? Eu não sei te dizer, e eu acho que Deus deixou esse incógnita um pouco de propósito, para a gente não marcar dias e coisas desse tipo. Mas, então, depois das 62 semanas, aí nós vimos no último vídeo que depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo, mas para formar uma nação, a nação do Israel espiritual, que é formada tanto de judeus como de gentios. Nós até estudamos, e hoje vamos à outra metade do versículo 26, que diz assim: e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra, estão determinadas assolações. Então,
Depois, no começo do versículo diz, depois das 62 semanas, já teve as 7 e mais 62. Então, depois das 69, quando o Messias é tirado, aí vem o povo do príncipe que há de vir, destruirá a cidade, o santuário. A história mostra o que é esse evento. Nessa destruição da cidade e do santuário, aconteceram através de Roma, o Império Romano, na pessoa do general Tito. Ele destruiu, ele destruiu com os exércitos que o acompanhavam a cidade e o templo, o templo, no caso, que estava ali em Jerusalém, o templo de Herodes, lá no ano 70. Interessante, quem destrói a cidade, a ênfase da profecia é o povo do príncipe que há de vir. Eu sempre interpretei esse texto, é Roma, o povo que destruiu foi Roma, mas talvez não seja bem assim, porque o povo do príncipe que há de vir, por causa que quem comandava esse exército que destruiu Jerusalém era Tito, que depois seria imperador romano, era um general, e eu sempre dizia que era Roma. Então, aí eu iria dizer que o príncipe que há de vir virá de Roma. E esse príncipe que há de vir é o anticristo. Mas será que é isso mesmo? É interessante aqui que essa destruição de Jerusalém, do templo, foi descrito no livro A Guerra dos Judeus, do historiador judeu Flávio Joséfo, que ele foi para Roma, então ele estava aliado com Roma, mas ele foi testemunha e escreveu esse livro, do massacre dos judeus da cidade e do templo sendo destruídos. E se a gente pegar o livro de Joséfo e a gente descobrir que o povo que acompanhava o general Tito, o exército dele, a maioria não era formada de romanos, a maioria era formada de árabes, a maioria era formada de sírios, e dos países, dos inimigos ali de Israel, ao redor de Israel, e que continuam inimigos de Israel até hoje, Então, se a ênfase da destruição está no povo, e Joséfo vai dizer que quem destruiu mesmo a cidade, o templo, foram as legiões, vamos dizer, gentílicas, as legiões não romanas. Na verdade, a legião romana tinha, com cidadãos ou pessoas romanas, eram pouquíssimos, talvez só a guarda imperial do general, mas a maioria era das legiões da Síria, dos países ao redor. Então, se você pensar que o povo que destruiu foram esses povos ao redor, é interessante que um profeta menor, eu não lembro qual agora, fala que você não devia olhar no dia da calamidade do povo para destruir o povo. Então, é possível, que, interpretando desse modo, você pode dizer, então, que o povo, esse príncipe que há de vir, viria do povo árabe, do povo que é inimigo de Israel histórico, desde o princípio, e era muito comum Roma regimentar soldados das nações conquistadas. Teve outro historiador também na época, chamado Públio Cornélio Tácito, fala em um dos livros que as legiões romanas que atacaram Jerusalém era formada de árabes, egípcios, sírios e romanos, com a menor parte do exército era de romanos. Esses povos odiavam seus vizinhos judeus, e isso é histórico, Isso está lá na Bíblia, desde que
a divisão lá, desde que Abraão teve Ismael, e aí Edom, Esaú, Jacó, começou os edomitas também. E como nós vimos aí no capítulo anterior, né, no estudo da visão anterior, o anticristo muito provavelmente vem do meio dos árabes, o que para mim é novo, que eu sempre disse que ele viria dos romanos. Mas tem talvez outro sinal que ele não vem do Império Romano, é que na visão dos 4 animais lá do capítulo 7, o animal que representa Roma é aquele animal estranho, que não é um animal conhecido. Depois, no final lá, quando vem o juízo, o único animal que é morto é esse. Os outros 3 animais permanecem vivos. Então dá a ideia que o Império Romano não vai ressurgir mais, né? É pouco provável, então, nesse caso, que o anticristo surgisse dos romanos, e é muito mais provável que ele venha do povo que odeia Israel, porque o anticristo ele vai organizar uma grande perseguição, tanto contra a igreja e também contra Israel. Outra coisa interessante nesse versículo, o fato que a destruição da cidade e do santuário aconteceu após as 69 semanas, e foi 70 anos depois. Se você interpretasse as 70 semanas como sequenciais, então você teria que ter terminado as 70 semanas ali, logo depois, pouco depois, talvez no tempo de Estevão. Muita gente interpreta desse modo, mas não bate, porque o final das 70 semanas, aqueles 7 itens que eu citei, né, daqueles 7 propósitos que estão na profecia, não se cumpre de maneira nenhuma, não se cumpre ali nessa época, só vai se cumprir na volta de Jesus. Então isso é outro ponto bem interessante para a gente saber que há um intervalo entre a 69, a 69ª semana e a 70ª semana, porque a destruição, né, foi profetizada, a destruição de Jerusalém e do templo foi profetizada por Jesus em Mateus 24, Lucas 21 e Marcos 13, especialmente em Lucas 21, e é um sinal poderoso que a 70ª semana não aconteceu. Mas o próximo versículo, né, o versículo 27, também vai mostrar isso, mas eu vou falar dele depois. Outro sinal do intervalo entre a 69ª e a 70ª, esse intervalo de tempo, é a sequência do próprio versículo, né, 26 que a gente leu: o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra, e estão determinadas assolações. Então, tem havido guerras e assolações desde a destruição do templo, não só e de Jerusalém, não só para Israel, mas para o mundo inteiro, né? E é só a gente olhar para 2 milênios aí para trás, e temos visto dias de inundações, de guerras, de assolações, de doenças, de pestes e coisas similares, como está acontecendo nos nossos dias. Assolação, essa peste é uma assolação. Essas coisas também foram confirmadas por Jesus em seu discurso, né, escatológico, e a gente pode comparar isso com o profeta Oséias. Olha que Jesus falou em Mateus 24, 6 a 8: ouvireis de guerras e rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípio de dores. Na verdade, nós temos vivido esse tempo do princípio de dores desde lá, desde que Jesus
ressuscitou, subiu aos céus, Jerusalém destruída e tem havido guerras, assolações, tudo isso que Jesus profetizou. E Oséias também fala, né, no capítulo 3, versículo 1, e o Senhor me disse, vai outra vez, ama a mulher amada de seu amigo, contudo adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de uvas. E comprei-a para mim por 15 peças de prata e um homer e meio homer de cevada. E ele diz, tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem. Assim também eu esperarei por ti, porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, e sem príncipe, e sem sacrifício, e sem estátua, e sem éfode, ou terá fim. Aqui Oséias está profetizando o tempo entre o ano 70 e o fim dos tempos, né? Porque os filhos de Israel depois tornarão e buscarão o Senhor seu Deus, e a Davi seu rei, e temerão o Senhor e a sua bondade no fim dos dias. Lembra que eu disse, essas palavrinhas que os profetas falam indicam o tempo do fim, né? Não é alguma profecia que já cumpriu, vai cumprir no fim dos dias. Lá no capítulo 6, Oséias vai dizer assim, versículo 1, vinde, tornemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Depois de 2 dias nos dará vida, ao terceiros dias nos ressuscitará e viveremos diante dele. Então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A sua saída como alvo é certa, e ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Então, Oséias está profetizando tanto a ressurreição de Cristo, como a ressurreição dos mortos no final dos dias, né? E da segunda vinda de Jesus, né? Que a sua vinda é certa. Esses são os últimos dias, né? No livro do Apocalipse também, né, que foi revelado aproximadamente no final do 1º século, lá, muitos historiadores vão dizer que ele foi escrito por volta do ano 100, mostra também que a última semana não aconteceu até então. A igreja tinha sido quase destruída lá na época de João, no Apocalipse. O último dos apóstolos estava preso, né? Parecia que tudo estava perdido, mas aí Jesus vem para João e se revela a ele na ilha de Patmos e dá essa visão até os últimos dias para encorajar o povo dele a perseverar e esperar. Ainda que ele a espera durasse 2 milênios, vai valer a pena esperar. Jesus também, quando ele fala da parábola da vinha, ele falou para os judeus que o reino lhe seria tirado e dado a outro povo que daria o fruto. No caso, a igreja formada especialmente, ou na maioria, por gentios e poucos judeus convertidos, como Paulo também diz em Romanos, né? Mas quando Paulo também diz que Israel vai se converter ao Senhor nos últimos dias. E em Mateus 22, Jesus falou da parábola do banquete do rei, mostrando a mesma coisa da parábola da vinha. Os primeiros convidados não eram dignos, não é? E agora tem novos convidados que Deus os fez dignos, deu-lhes roupas de justiça, né? E ele também fala ali da destruição da cidade e do templo. E em Lucas 19, olha o que aconteceu quando Jesus estava entrando em Jerusalém. Lucas 19, 41 a 44. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: se tu conhecesse também, ao menos nesse teu dia, o que à tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todos os lados, e te derrubarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conhecestes
o tempo da tua visitação. Então Jesus fala aqui da destruição da cidade, do templo, que ocorreria no ano 70, né, e nos dando a pista que a 70ª semana também não se cumpriu, muito menos na época de Estevão, nem até o ano 70, mas está no futuro. Deus deixou esse intervalo, esse gap, né? Esse gap aí entre a 69ª e 70 e a 70ª semana. O profeta Obadias, ele também fala daquele tempo do fim, né? No versículo 2 a 4 do capítulo 1, Obadias só tem um capítulo, fala provavelmente do chifre pequeno, né? Que ele diz que ele é soberbo, e fala, e é a mesma coisa que é falado sobre o diabo, né? Olha, Obadias 1, visão de Obadias. Assim diz o Senhor a respeito de Edom: temos ouvido a pregação do Senhor, e foi enviado aos gentios um emissário, dizendo: levantai-vos e levantemo-nos contra ela para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre os gentios, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, como o que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, que diz no seu coração: quem me derrubará por terra? Se te elevares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor. Muitos podem interpretar a profecia de Obadias como ele está falando direto para Edom, mas ela tem um duplo sentido aqui, um duplo cumprimento, tanto para Edom como para os últimos dias, para o anticristo. E olha o versículo 12, que eu até já citei anteriormente aqui: mas tu não devias olhar com prazer para o dia de teu irmão no dia do seu infortúnio, nem alegrar-se sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem alargar a sua boca no dia da sua angústia. Isso provavelmente que aconteceu no ano 70. Nem entrar pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Sim, tu não devias olhar satisfeito o seu mal no dia da sua calamidade, nem lançar mão dos seus bens no dia da sua calamidade. Isso que aconteceu com aquele povo que estava junto com Tito, que era também edomita, que entrou e destruiu Jerusalém e saqueou a cidade. Nem parar nas encruzilhadas para exterminar os que escapassem, nem entregar os que lhe restassem no dia da sua angústia. Você vê que o dia da calamidade, o dia da angústia, aí vem a dica do profeta Obadias: porque o dia do Senhor está perto sobre os gentios. Como tu fizeste, assim se fará contigo. A tua recompensa voltará sobre a tua cabeça, e subirão os salvadores ao monte Sião para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. E aí está falando do juízo, né, da época do juízo que vai haver na terra, né? Então a figura acima tem, na figura que eu coloquei no princípio desse vídeo, tem a linha do tempo, né? Então nós vemos que até aqui, que o anjo Gabriel está falando com Daniel de um intervalo de tempo. E eu creio que Daniel, ele muito inteligente, esperto, deve ter percebido. A gente deve ter o cuidado de não interpretar uma profecia a partir de algum sistema doutrinário e que a gente julga correto, por exemplo, pré-tribulacionismo, né? Ou algum outro sistema similar. Eu não leio a Bíblia desse modo. Você lê a Bíblia a partir da palavra de Deus, aí vai compreendendo, estudando, vendo a história e julgando coisas com coisas, comparando texto com texto, olhando o contexto da palavra. Muita gente diz que as 70 semanas se refere apenas a Israel como nação. Então, mas olhar para a história é importante para entender a profecia. E entender que o que está determinado lá por Deus na profecia das 70 semanas só é possível cumprir na vinda de Jesus, acabar com o pecado.
selar a visão, o Jú Santíssimo, são coisas que só serão possíveis depois de Jesus ressuscitar os mortos e arrebatar os que estiverem vivos, e aí tem um povo glorificado vivendo eternamente na presença dele. Então, depois vamos entrar no último versículo do próximo vídeo da 70ª semana. Que o Senhor te dê fome e sede da verdade, que você busque entender a profecia, que você julgue as coisas à luz da palavra de Deus, que você pegue os textos que eu citei aqui, anota aí num caderno, vai ler na sua Bíblia, e depois eu vou disponibilizar, né, o e-book desse estudo todo, que já estamos aqui com 60 páginas. Que o Senhor te abençoe, né? Compartilha, dê um like, vamos estudar a palavra de Deus, vamos estudar a profecia, porque os dias estão perto, os dias da volta de Jesus estão perto. Por isso eu te encorajo a se arrepender dos seus pecados, consertar a sua vida e preparar-se para encontrar com o Senhor. Ser santo como Ele é santo. Santifique-se se você ama a volta de Jesus. Purifique seu coração, livre-se do mal, entregue seu caminho ao Senhor, confie nele, o mais Ele fará. Eu quero te desejar a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço.